Olá, olá, bom dia. Olha, antes de mais nada, eu quero aqui falar para vocês da minha felicidade de poder estar aqui hoje, num evento presencial aqui na OAB, tá? Depois de tantos eventos virtuais, estreando a nossa diretoria, tá? Que é uma diretoria nova aqui da OAB do Rio de Janeiro, que é a diretoria de mudanças climáticas. E nada como estrear um evento aqui na nossa OAB, evento presencial, híbrido, né? Evento da nossa diretoria, estando entre amigos. O Sion, que coordena esse evento comigo, é um amigo, é uma liderança nossa da advocacia ambiental, é uma pessoa que eu costumo dizer que eu me inspiro muito. Temos vários projetos em comum, projetos em andamento, e tenho certeza que hoje, tá, nós vamos ter o primeiro de muitos eventos e um evento de sucesso, tá? Até por causa do peso dos nossos palestrantes. Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui para o Alexandre Sion, para ele fazer a nossa abertura, mas eu queria apenas, como eu falei aqui, passar essa minha alegria, tá? Tivemos momentos bem difíceis por causa da pandemia. Nós tivemos momentos em que todos nós estávamos nos vendo apenas de maneira virtual, tá? E nada como, depois que passa essa tempestade, a gente poder se encontrar, né? Com você eu já estou encontrando muito já, mas... Até cansou, né? Não, eu não cansei não, ainda quero encontrar mais. Mas é muito bom aqui rever os amigos e a gente colocar uma temática importantíssima. Eu dizia, antes da gente, em conversas aqui informais, as pessoas sabem que o meu tema mesmo, o tema da minha paixão é saneamento, né? Saneamento, recursos hídricos, mas eu costumo dizer que na última COP, no último Fórum Econômico Mundial, o discurso ali unânime foi que não dá para se discutir mudanças climáticas sem resolver o problema de água e de esgoto em todos os países, né? Especialmente aqui no nosso, né? Que é um país que temos 100 milhões de pessoas ainda com esgoto a céu aberto, né? E mais de 36 milhões de pessoas sem isso aqui, ó, um simples copo de água, tá? Então, água e esgoto hoje é a ponta de lança para se discutir mudanças climáticas no mundo, né? Ainda temos mais discussão de crédito de carbono, enfim, temos uma longa discussão com temas importantíssimos, temas interessantíssimos. Então, meu amigo, a palavra está com você. Obrigado, tá, por você ordenar esse evento aqui comigo. É o evento da OAB do Rio de Janeiro e da Abidem, tá, que eu tenho tanto orgulho de fazer parte, que somos presididos aqui pelo amigo Sion. Então, a palavra está com você, meu amigo. Obrigado, meu amigo, um prazer enorme. Bom dia a todos, obrigado por virem, obrigado por nos receber, né, aqui na OAB do Rio de Janeiro, com essa vista linda. O problema é a gente ficar de costas, né? Assim, isso é um privilégio para vocês e é uma tentação para a gente. Obrigado aos amigos que aceitaram o convite para participar. Vai ser uma alegria enorme. Lembrar que o evento também está sendo transmitido pelo canal da OAB do Rio de Janeiro, no YouTube. Até para mim foi uma surpresa, eu achei que não ia. E o Leandro me comentou hoje, né? Falei, mas que bom, porque está todo mundo lá na Abidem. Mas só vai ser presencial, Sion? Só vai ser presencial. Não vai ser transmitido? Não vai ser transmitido. Tá bom. Então, quem quis vir, ótimo, que nada como encontrar pessoalmente, nada como a gente ter a oportunidade de conversar pessoalmente. Mas nós temos um dia longo aí com vários painéis. Espero que vocês aproveitem o máximo, tirem as dúvidas com os nossos palestrantes, discutam, debatam. Aqui a gente veio para isso. Então, vamos já dar início ao nosso primeiro painel. O primeiro painel eu vou chamar, então, por favor, o Werner e a Luciana Viana para compor a mesa.
Bom, então, vamos para o nosso primeiro painel. Como eu disse, nós vamos ouvir o Werner e a Lu sobre o mercado de carbono. Vamos começar com a Luciana Viana. Lu, a palavra é sua, cada um até 20 minutos, por favor. Obrigada. Bom, Leandro, vir para a OAB, né? Minha casa da advocacia aqui no Rio de Janeiro. Ainda sair daqui com um presente, eu estou muito feliz. Assim, além de falar, ainda ganhei um presente aqui que eu estava querendo comprar. Não vou nem precisar comprar, que maravilha, adorei. Depois ele passa a conta, né? Não é? Depois ele passa a conta, vamos ver. Bom, vou tentar ir passando rápido aqui. O objetivo da gente é fazer um diálogo, é chegar nas últimas provocações. Werner já me antecipou que vai brigar comigo. Vamos ver se ele vai brigar mesmo. Ele não briga muito não, mas vamos ver se vai. Tá. Bom, a gente vai ter um dia inteiro de debates, de discussões sobre normas, litígios, sobre a regulamentação. Então, a minha ideia aqui era falar um pouco sobre o conceito, sobre o mercado de carbono, que é uma das coisas que vai estar mais sendo discutido quando a gente fala sobre normas, legislação, os próprios litígios. Tudo isso tem, de alguma maneira, a ver com o mercado. Então, a intenção era dar um pouco de contexto para vocês. Eu sei que a gente está na Casa da Advocacia, mas acho que a gente precisa trazer um pouco do contexto econômico, entender de onde surge, qual é a relevância, por que a gente pensa um mercado de carbono quando a gente pensa em mudanças climáticas, de onde surgiu isso, qual é a origem disso tudo, tá? Aí, na verdade, é só um slide para me apresentar. Enfim, sou advogada atuando há mais de 18 anos, tenho trabalhado bastante com ESG nesse momento, sou mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa. E hoje a gente vai falar de alguns temas, né? Então, como eu falei, dando um pouquinho do contexto do mercado financeiro e qual é o contexto do mercado de carbono. O contexto do mercado de carbono é o mercado financeiro, tá? É um mercado de compra e venda de ativos. E por que eu trouxe esse relatório? Esse relatório é o relatório do BIS. O BIS é o Banco Central dos Bancos Centrais, tá? Ele é o organismo internacional que reúne os bancos centrais de todo o mundo. E lá em 2020, se eu não me engano, ele soltou um relatório bastante interessante em que ele chama os eventos climáticos, os eventos ambientais de um possível Green Swan. Por que Green Swan, né? Porque é um evento, é uma ocorrência que é imprevista, imprevisível, mas que pode causar uma disrupção econômica muito significativa. Ele faz referência ao livro do Taleb, que fala dos cisnes negros, mas ele trata, então, como um cisne verde, ou seja, um evento, né, que pode causar uma crise financeira sistêmica. Então, é preciso que os bancos centrais, né, e o nosso, inclusive, faz parte do BIS, participou de todas essas discussões, eles olhem para esse mercado. Eles olhem para as questões climáticas e, de alguma maneira, internalizem as questões climáticas e ambientais e sociais também. Na verdade, o BIS fala muito de ESG, mas o foco aqui são as mudanças climáticas desse painel. É preciso que os bancos centrais estejam atentos a isso e internalizem normas e regulamentos que possam endereçar esse risco financeiro potencial que pode advir de um evento climático de grandes proporções. Só para lembrar, esse relatório ele foi emitido antes da Covid-19. Então, quando a Covid-19 aconteceu, de alguma maneira, ela veio reforçar essa conclusão que já vinha sendo discutida no âmbito dos bancos centrais. E o que é o mercado financeiro, gente? O mercado financeiro nada mais é do que um mercado de compra e venda de ativos, de compra e venda de um tipo específico de ativo, que são os ativos financeiros ou valores imobiliários, câmbio. Então, nada mais é do que um sistema, né, uma estrutura em que une quem tem recurso, quem tem dinheiro, quem tem capital e não quer ficar com esse capital parado, de um lado, e de outro lado alguém que está precisando de capital para fazer um investimento na sua indústria, para fazer para desenvolver uma atividade econômica, enfim. E no meio dessas duas pessoas existe uma série de intermediários, né? Então temos os bancos, temos os fundos, os gestores, entidades de previdência. Esses, na verdade, são intermediários dessa estrutura que é o mercado financeiro.
Tá? Então, o mercado financeiro é, por definição, um ambiente de compra e venda de ativos, ações, opções, títulos, câmbio, moeda estrangeira e mercadorias. A gente também tem dentro do mercado financeiro as commodities, né? O ouro, os produtos agrícolas, isso também faz parte, essa compra e venda também faz parte do que a gente entende como mercado financeiro. E aquela lógica clássica que todo mundo que trabalha com ambiental já pensou, né? A gente, para poder desenvolver toda a cadeia de valor, ela começa, né, num esquema muito simplificado com matéria-prima, energia, pessoas, que são processadas num determinado sistema industrial e que se tornam uma mercadoria e que chegam lá na mesa dos nossos consumidores. O que a gente às vezes não lembra é que também tem um outro componente, que é o capital financeiro, né? Esse capital financeiro, ele financia, ele ajuda essa indústria a comprar a matéria-prima, a pagar os funcionários, a reinvestir, a consumir a sua energia, para transformar isso de alguma forma em produto. Tá? A gente tem duas teorias interessantes, vocês vão entender no final por que eu estou falando disso aqui, mas a gente tem duas teorias de como lida com as nossas chamadas externalidades negativas ambientais e externalidades positivas. A gente tem uma teoria de correção, isso aí é economia, né? São duas teorias econômicas bastante difundidas e conhecidas, mas a teoria da correção, ela faz com que o Estado, de alguma maneira, intervenha sempre que há uma distorção e para, de alguma forma, corrigir essas externalidades. Então, se eu tenho externalidades negativas num processo produtivo, que externalidades são essas? Eu causo poluição, eu tenho as emissões de carbono, com o consequente aumento da temperatura da Terra, eu tenho desmatamento de áreas florestadas, então eu corrijo isso através de tributo. Tributação, a tal da tributação ambiental que às vezes a gente escuta falar. E para as externalidades positivas, bom, se eu tenho uma fábrica que eventualmente é uma fábrica de bioinsumos, se é uma estrutura em que utiliza recursos e que utiliza de forma renovável, uma empresa de energia renovável, ou é uma indústria normal, mas que gera consequências que são positivas para o meio ambiente, então eu, como Estado, eu incentivo, crio subsídios ambientais para que isso continue acontecendo. Uma outra teoria entende que não deveria ser feito dessa forma, mas deveria haver um sistema de mercado, um mecanismo de compra e venda dessas externalidades positivas versus negativas, para falar de uma maneira mais simplificada para vocês. Então, eu crio um sistema, os sistemas tradicionais de cap and trade, ou seja, eu tenho um limite de emissões, por exemplo, de emissões atmosféricas que a indústria pode emitir até aquele limite. Quem consegue ser mais eficiente ganha um crédito, quem é menos eficiente fica em dívida, e esses dois atores eles se compensam, um compra o crédito do outro, e a gente tem uma tendência de equilíbrio desse mercado. O que é interessante na teoria quando a gente pensa em mecanismos como o descrito por Ronald Coase, é que existe uma tendência de otimização do mercado, porque eventualmente pode ser mais barato para uns do que para outros reduzir emissões. Pode ser mais eficiente economicamente para uns do que para outros. Então, você reduz o impacto dessa otimização no preço e você a longo prazo, gera-se uma tendência de equilíbrio desses efeitos. Bom, onde é que o crédito de carbono entra nisso? O crédito de carbono segue, de alguma maneira, as discussões relacionadas aos créditos de carbono seguem essas duas teorias. A gente tem internacionalmente duas formas de lidar com emissões sendo tratadas no mundo, né? Ou para a própria precificação desse carbono. Ou a gente tenta corrigir, né, as altas emissões como elas estão hoje através do sistema de tributação de carbono, e aí a gente teve recentemente a própria Europa, né, fazendo a tributação do carbono na fronteira, criando mecanismos de tributação, ou a outra forma é sistemas de mercado, né, sistemas de compra e venda de comércio de emissões. Sistemas de comércio de emissões a gente tem desde Kyoto, né, a gente tem desde o protocolo de Kyoto um sistema desenhado que são formas, né, na maioria das vezes, como eu falei, de cap and trade, ou seja, você tem uma limitação e existe uma troca entre os atores para buscar maior eficiência.
Bom, algumas questões de piso sobre mercado de carbono que acho que a gente precisa resolver e que não estão resolvidas, e vocês vão ter um dia aí cheio de grandes palestrantes, de pessoas com quem vocês podem conversar e que talvez tragam luz e que tragam um pouco mais de elementos para formar o conhecimento de todos sobre esses temas, tá? Primeira coisa, qual a natureza jurídica do crédito de carbono? Parece preocupação de advogado, mas não é. Tá? Definir a natureza jurídica de crédito de carbono define ou pode definir o mercado. Por quê? Porque vai definir quem comercializa, através de que mecanismos, qual é a tributação, qual é o custo no final das contas, se a gente considerar a tributação para quem está comprando, para quem está vendendo. Uma outra questão de piso é quem vem primeiro, né? Ovo a galinha? Não, o mercado de carbono regulado ou o mercado de carbono voluntário, né? Quando surgiu o Kyoto, e que a gente começou com as discussões de mercado de carbono, o mercado de carbono surgiu regulado no âmbito de Kyoto, mas logo começou a se desenvolver o mercado voluntário. Com a queda de Kyoto, que acabou que não se renovou por muito tempo, por 2 anos, chegou então o Acordo de Paris. O Acordo de Paris até hoje, com relação ao mercado internacional de troca de créditos de carbono, ainda não está totalmente detalhado. A gente teve um passo importante dado na COP26 do ano passado, mas isso ainda não ainda não está fechado, ainda temos um bom caminho para percorrer aí sobre o mercado de comercialização internacional e de trocas, né, entre países. Mas o que a gente tem hoje é um mercado voluntário no Brasil. Um mercado voluntário que tem dado conta de demandas importantes por redução de emissões, por compensação de emissões de carbono e por desenvolvedores de projeto, por pessoas que têm iniciativa e que tiveram iniciativa de fazer preservação e de, a partir de preservação, por exemplo, gerar créditos de carbono e começar uma comercialização a partir disso. Nosso país também, né, poderia ter criado um mercado brasileiro regulado de carbono, está caminhando para isso. Acho que o Werner vai falar mais sobre esse ponto mais para frente e com considerações bastante, né, que ele está dizendo que ele vai brigar comigo, mas eu concordei com ele quando ele falou aqui atrás, enfim. E tem um outro problema, que é como é que a gente resolve hoje os atuais problemas do mercado voluntário de carbono. E aí a pergunta é, vocês sabem quais são os problemas, né, atuais do mercado voluntário de carbono? Então eu queria tratar um pouco disso, falar um pouco disso para vocês. Natureza a gente já falou, tá? Natureza do crédito de carbono. E por que isso ainda é um problema? Porque a gente tem uma série de instrumentos jurídicos, né, que foram editados ao longo do tempo no país e que cada um qualifica de um jeito. Hoje o que está valendo? Está valendo o decreto. Está valendo o decreto regulamentador do mercado, que diz que o crédito de carbono é um ativo financeiro, mas é um decreto, né? A base legal dele, né, não tem uma discussão tremenda. Se a gente vai para a lei, a gente tem a Lei da Política Nacional de Mudanças Climáticas, que chamava de título mobiliário, algo que ninguém nunca soube dizer o que é, porque ou é valor mobiliário, ou é título, enfim. E a CVM emitiu, há um tempo atrás, né, antes até da própria lei, emitiu um parecer bastante contundente, dizendo que não tem, pelas características do próprio crédito de carbono, não tem natureza de valor mobiliário. Então, outro ativo que a gente tem, outra lei que a gente tem, Código Florestal, chama de título sobre bem intangível, incorpóreo, transacionável. A lei da CPR diz que o crédito de carbono pode ser lastro para uma CPR, mas também não fala muito. E na doutrina a gente tem desde quem diz que é commodity, até quem diz que é um ativo simplesmente intangível, ativo financeiro, até quem diz, economistas dizem, que seria uma moeda de curso não forçado. Aí não me perguntem por quê, porque eu também não consegui entender muito bem isso. Imagina, o carbono é um real que não é obrigatório em país nenhum, enfim. Bom, a gente já falou sobre isso, né? Então, temos essas diferenças do mercado regulado para o mercado voluntário. Só conceitualmente, qual é o grande ponto aí? O regulado ele serve para contabilização de NDC, né? Daqueles compromissos, no final das contas, que o país fez. Claro, tem outras finalidades? Tem, mas hoje em dia, a finalidade principal de um mercado regulado é para que o país ele possa cumprir com as suas NDCs. Então, ele vai regular para dentro, ele vai regular para baixo, para dentro do país, o que ele vai fazer, né, e como é que vai ser dividido as emissões, os direitos de emitir, para poder atender as NDCs.
serve para viabilizar a comercialização de créditos entre esses atores eventualmente obrigados e serve também para viabilizar essa comercialização no mercado internacional. E o voluntário? Bom, o voluntário ele está fora de cumprimentos legais, ele está fora do âmbito de cumprimentos legais, é muito para assim, poxa, você quer neutralizar um evento, você quer neutralizar as emissões da sua produção, então você vai ao mercado, mantém um relacionamento, né? Cria um relacionamento contratual com alguém que tem um projeto de redução de carbono, de captura, de sequestro, o projeto que for, e firma um contrato, né? É fora de NDC e é para atender iniciativa individual e iniciativa empresarial. É evidente que isso não é tão simples assim, né? Porque, primeiro, que esses mercados, por mais que eles existam em separado, os ativos comercializados em um e outro não podem ser os mesmos. Então, existe uma necessidade premente da gente, de alguma maneira, regulamentar isso, dizer como que vai acontecer, como que vai se dar. Hoje a gente tem o Sinari, o Werner vai falar também, pelo que a gente brifou aqui, sobre esse ponto, sobre algumas questões bastante importantes sobre o Sinari, que a gente precisa, como sociedade, pensar. Mas é preciso, de alguma maneira, ter segurança para esses ativos, né? A gente precisa gerar segurança jurídica para essa comercialização, né? Por que o crédito de carbono na Europa é 100, o crédito de $100, o crédito de carbono no Brasil é $5, né? Passa muito por credibilidade, passa por uma série de questões e de elementos que precisam ainda ser endereçados, precisam ser resolvidos. Bom, e o mercado voluntário de carbono? Existe um mercado voluntário de carbono? Não, existem dezenas de mercados voluntários de carbono. Existem várias plataformas, vários atores, vários agentes que hoje, de alguma maneira, certificam projetos que são apresentados a eles, têm as suas próprias plataformas de comercialização e disponibilizam isso para quem quiser adquirir, né? E existe também ainda muita negociação direta, né? Quem quer comprar sabe que alguém quer vender, liga, resolve, define preço, faz, fecha. Os custos de certificação para acessar com segurança os mercados mais sofisticados hoje é muito alto, então se você pensa, às vezes a gente recebe pergunta assim, produtor rural, o produtor tem uma área e ele quer fazer a comercialização do crédito de carbono, está pensando em como fazer isso. Bom, tem vários mecanismos, tem vários mercados, mas ele acha, né, às vezes as pessoas acham que elas vão tranquilamente acessar e ter uma certificação Verra e comercializar no mercado internacional e ter um valor pago por isso muito grande, mas isso não é tão simples assim. A certificação ela é custosa, ela é cara e ela é demorada ainda. As grandes certificações, né? E normalmente elas dependem de uma agregação de projeto, de um agregador de projeto para poder comercializar. Hoje a gente tem ainda um mercado que a gente chama de beauty shop, ou seja, é um mercado quase um mercado de beleza. Eu quero cabelo assim, eu quero na altura tal, eu quero, né? E por que a referência é beauty shop? Porque na verdade os atributos desse crédito que é comercializado eles variam de projeto para projeto. E hoje há uma certa demanda por, eu quero um crédito de carbono que tenha um componente social assim, que seja na Amazônia, que tenha, enfim, que lide com determinado produto, com determinado... Então, você tem muitas especificidades em relação a esse mercado, né? Os produtos são muito específicos, muito particulares, não estão muito padronizados. Tá. Bom, isso faz com que a gente tenha níveis de segurança, credibilidade e requisitos muito diferentes. E aí, o que eu queria trazer um pouco para vocês, tá? Hoje, o Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Planejamento, eu tenho assessorado a Secretaria nisso, existe uma proposta de trazer uma bolsa de ativos sustentáveis para o Estado do Rio de Janeiro, que se estabelecerá aqui. É um projeto que envolve a Nasdaq, que é uma bolsa internacional, que eu imagino que muitos conheçam, e a GEAP, que é um parceiro, né, que é responsável por processos de tokenização, enfim, que é um pouco de para onde esse mercado está caminhando, e o Estado como parceiro de fomentador, né? O Estado tem agido como fomentador desse processo, no sentido de ajudar com as decisões de Estado, com políticas públicas, com projetos de lei no âmbito do Estado, para poder ajudar de alguma maneira a implementação desse projeto.
E a intenção desse projeto é transformar esse mercado que hoje é fragmentado, que impõe esse casamento, um relacionamento muito estreito entre o comprador e o vendedor do crédito, que não tem transparência em relação ao preço, justamente porque as relações e as comercializações ainda são muito bilaterais e com baixa liquidez, ou seja, com pouca possibilidade de venda, né? Ele não é um ativo que é fácil de você comprar e vender. Num mercado com transparência sobre divulgação dos negócios realizados no ambiente de bolsa, com a padronização de contratos, o que gera um equilíbrio entre as especificidades do projeto e a padronização, com segurança nas negociações, certeza de entrega do título comercializado versus o pagamento recebido e uma possibilidade de ser um instrumento de supervisão nessa interface entre o mercado regulado e o voluntário. Então, esse é um pouco da mensagem final que eu queria deixar para vocês. Esse mercado de sustentabilidade, a gente precisa, né, enquanto operadores do direito, e do direito ambiental especialmente, a gente precisa entender que é preciso ainda responder a pergunta de quem paga a conta da sustentabilidade. Essa é uma pergunta que existe desde o relatório Brundtland, existe desde a primeira conferência de Estocolmo. Quem é que paga a conta da gente transformar a sociedade numa sociedade mais sustentável? Isso gera custo, isso gera, sim, despesa, e alguém tem que arcar com isso. E como é que a gente faz isso acontecer? Trazendo o mercado e transformando o que hoje é ainda visto como custo por muitos, como uma grande oportunidade, como uma geração de um ativo que pode ser comercializado. Então, quando a gente traz o mercado para essa discussão e para essa conversa, a gente tem um ganho de escala muito grande na própria operação. Então, a sustentabilidade nesse caso, a gente conseguindo fazer isso, né, a bolsa de alguma forma, né, e esse mercado, ele pode ser sim um ponto de equilíbrio para um alcance do bem comum e de uma redução total e mais eficiente da pegada ecológica, e os ativos sustentáveis, a sustentabilidade, a geração de ativos sustentáveis, eles podem sim ser utilizados para compensar os passivos e como geração de oportunidade, geração de recursos, que é hoje algo que se busca, né, já vem se buscando há muito tempo. Então, era isso um pouco que eu queria deixar de recado para vocês, e aí era esse o ponto. Quase, né? Acho que eu devo ter passado uns 2 minutos. Tá bom, 1 minuto e meio. Tá bonito. Muito bom, obrigado, Lu. Passando direto para o Werner. Palavra sua, meu caro. Bom dia a todos e todas. Eu quero iniciar fazendo aqui um agradecimento à OAB por estarmos aqui, a nossa casa, na pessoa do Leandro. E quero agradecer a Abdem, presidida pelo meu amigo Sion. Eu tenho o privilégio de participar da Abdem. E aqui, neste ponto, eu quero trazer para vocês um depoimento. Eu sou amigo do Sion, eu já perdi a conta de quanto tempo faz, desde que nós nos conhecemos e nos tornamos bons amigos, nossas famílias. E eu reconheço no Sion, mais do que um amigo, um sujeito de uma capacidade incrível, e que tem uma capacidade de fazer coisas que outros não seriam capazes. Você hoje está passando um momento delicado e está aqui conosco. Isso demonstra profissionalismo, comprometimento e, acima de tudo, um senso de responsabilidade muito grande. Então, eu quero te dizer aqui de público que todos nós estamos contigo, para o que der e vier, no pessoal e no profissional. Tá bom, meu caro? Você, para mim, é muito mais do que um colega, um parceiro de trabalho, um amigo, é um irmão que a vida me deu. E eu estou aqui hoje do seu lado. Muito bem. O tema, questão do clima. Eu tenho tido o privilégio de discutir muito com a Luciana. Outro dia fizemos um podcast, a Luciana era a nossa convidada, e eu a desafiei. Falei, você tem 10 minutos, você tem que falar de 5 filósofos. Ela falou de 6, me deu uma humilhadinha. E foi muito bom. E por que eu gosto tanto de discutir e conversar com a Luciana? Porque o direito é conceitual. O direito é conceito, acima de tudo. Essa comoditização, esse trato do direito como uma ferramenta comercial que acontece por aí, e cada vez mais, é um erro que nos leva a uma
mundanização do direito que leva ao erro e que leva as pessoas a fazerem as coisas sem saber o que estão fazendo. Isso é péssimo. E eu tenho dito muito para os meus alunos, parem de achar que tudo se resolve de maneira prática, simplesmente. Se você não entender o conceito, se você não entender a estrutura, se você não entender o princípio, o valor acima do princípio, se você não entender porquê, é melhor nem começar. Você quer dirigir ou ser dirigido na sua atividade? E a questão do clima é uma questão interessante porque nós estávamos, a Fê, minha mulher está aqui com a gente hoje, e nós estávamos num evento recentemente e nós encontramos uma pessoa que nos disse que trabalha com ESG há 20 anos. Eu disse, Deus do céu, eu conheci uma visionária hoje. E aí ela começou a me explicar o que era o ESG, aquele que ela trabalha há 20 anos, aí eu fiquei, meu coração se acalmou, porque eu achei que eu tinha levado cerca de 18 anos de atraso para entender que aquele era um mercado que eu poderia trabalhar, mas aí eu entendi que nós estamos falando de coisas completamente diferentes, o que eu e o mundo estamos falando sobre ESG e aquele mundinho particular dela, onde ela trabalha com ESG e se vende falando isso. Ela veio inclusive me vender uma consultoria, um pouco complicado. A questão climática, ela ainda é objeto aí de questionamento. Ninguém mais discute que há a mudança do clima. O que nós discutimos é se ela tem ou não um efeito determinante da contribuição antrópica. E esse ponto, concordando ou não, por uma questão de precaução, esse princípio que tanto se gosta em matéria ambiental e que tanto é usado, no meu modo de ver, de maneira equivocada, como princípio processual e não como princípio de direito material, vamos pegar aqui e vamos usar o princípio da precaução como ele deve ser usado de maneira material e vamos concordar que ainda que eventualmente nós venhamos a descobrir no futuro que a contribuição antrópica não era determinante para uma radicalização da questão climática, por precaução nós fizemos o que tínhamos que fazer. Porque é muito melhor isso do que descobrir depois que não fizemos e era isso. Porque aí Inês é morta. Na questão, portanto, da administração e da gestão do debate climático, a pergunta que eu acho que cabe aqui contribuir é em que medida o Estado deve interferir, capitanear e comandar isso? E a minha resposta para vocês ela é direta, curta e grossa. Não deve. O Estado brasileiro, perante seus pares, no âmbito da Convenção sobre a Mudança do Clima, no âmbito das assembleias e reuniões na ONU, ele assume compromissos que são compromissos voluntários. O Estado brasileiro pode desdizer o que disse a qualquer momento. A relação entre Estados ela se torna vinculante à medida em que nós vamos ter ali os instrumentos, leia-se, convenções, tratados e protocolos que os disciplinem, e não declarações, que são meras declarações de vontade que não têm um vínculo material. Hard law e soft law para quem gosta de direito internacional. Nesse aspecto, portanto, aquilo que eu assumo perante meus pares, eu, Estado brasileiro, de maneira voluntária, eu vou ter que cumprir de alguma maneira, ou justificar. Muito bem, o cumprimento disso não é feito pelo Estado, diretamente. É feito pelos setores da produção. E, portanto, se na simetria entre Estados é voluntário, na assimetria entre Estado e administrados não será voluntário. Nós teremos que estabelecer critérios, metas e sanções. Aqui é comando e controle puro. Mas o como fazer, se o Estado interferir, a lei, que tem que ser uma linha divisória entre o certo e o errado, o bem e o mal, o legal e o ilegal, ela se torna um instrumento que deprime o mercado. E aí nós vamos ter sempre o mínimo. E eu não estou falando daquele mínimo maravilhoso, que é o mínimo essencial, que o Alexi tanto gosta de falar e que é tão bonito. Eu estou falando aqui do mínimo, o mínimo mesmo. Ninguém vai fazer nada além daquilo, apesar de ter condições de fazer.
E a Luciana passou por isso, né? A questão das externalidades negativas e as teorias de como você trata. A questão da tributação, e aqui para quem gosta disso, o professor Luiz Eduardo Chueri, da USP, tem um livro, Normas Tributárias de Indução, que é excepcional, para nós entendermos como é que o Estado pode usar o mecanismo econômico como veículo de otimização dos resultados de políticas de Estado. Aqui outra coisa que eu tenho vontade, se eu pudesse, eu arrancaria meus cabelos, quando eu estou falando com essa molecada que vem aí, esse pessoal jovem que está mudando o mundo, que quebrou o conceito de binário, que trouxe uma nova visão, trocou a sociedade de posse pela sociedade de uso. É uma grande evolução disruptiva, mas eles não conseguem entender a diferença entre política de Estado e política de governo. São duas coisas completamente diferentes. A política de Estado está lá, cravada na pedra na nossa Constituição. Política de governo é aquilo que eu vou usar como forma de desvirtuar a política de Estado. Na minha leitura é isso, infelizmente, que acontece invariavelmente. Leandro, que adora a questão de saneamento, é tão bonito ler o artigo 5º, o artigo 6º, aí você vai lá nos direitos sociais, você vê o direito ao saneamento e depois você sai na rua e você mesmo diz 100 milhões de pessoas. Num país que não tem 1 bilhão. Aqui também tem que ter, quanto representa 100 milhões? Eu estou falando de quase metade de uma população. Então a gente precisa entender que as políticas de Estado e políticas de governo são diferentes. Pois muito bem, na questão climática, no âmbito das relações simétricas entre Estados, marcou-se o que eu considero um golaço, porque se criou a Convenção Quadro sobre a mudança do clima. Ninguém disse ali como é que resolve o problema. Ninguém ali foi o dono da verdade. Ali se reconheceu o problema, para dizer que depois, nas relações econômicas, é que isso se resolveria. Porque a questão ambiental, por mais que nós, e vamos trazer a questão climática para dentro da questão ambiental aqui, há quem diga que não é uma questão ambiental, e eu em certa medida concordo, mas não dá tempo de nos aprofundarmos nisso. Mas a questão ambiental, ela conversa com a questão econômica, gostemos ou não, e não tem discussão mais destruidora dessa relação do que aquela discussão se a nossa Constituição é antropocentrista ou ecocentrista. Ela não tem que ser nenhum dos dois. Ela tem que ser uma Constituição que reconhece a importância de um elemento, o elemento econômico, e reconhece a importância do outro elemento, o elemento ambiental, assim como tem que reconhecer o elemento social e outros elementos, o elemento político e assim por diante. Pois muito bem, na relação simétrica entre Estados, quando se criou a Convenção Quadro, se reconhece o problema e se deixa para o espaço negocial, leia-se, para a troca econômica, o veículo de criação da solução. Aí veio o protocolo de Kyoto, com 3, 4 instrumentos econômicos diferentes. Um deles tocava a nós, países que ficamos lá, os países anexo 1 e os não anexo 1, ou seja, os que tinham que contribuir e os que tinham que se beneficiar, porque as emissões de gás de efeito são cumulativas e, portanto, os gases de efeito estufa, perdão, são cumulativas e, portanto, historicamente tem aqueles países que têm uma obrigação, entre aspas, maior. Agora, na relação Estado, agentes econômicos, isso vai ter que acontecer de outra maneira. Então nós temos na Lei 12.187, no artigo 11, os setores que vão ter que contribuir para que nós alcancemos a nossa meta nacional. Estes são os setores que vão ter que fazer os planos setoriais. Eu gosto muito de trabalhar com aquilo que já deu certo como exemplo para o que a gente tem que fazer. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Os acordos setoriais. O que nós teremos de encontrar na questão climática serão acordos setoriais entre governo, Estado e mercado, para que o mercado saiba o norte que ele tem que alcançar, como alcançar, o mercado que vai decidir. Sempre. Se nós criarmos o que o ministro Joaquim chama, o ministro Joaquim trabalhou há coisa de 12 anos, nós trabalhamos juntos no primeiro projeto de RED, de carbono florestal, em áreas privadas no mundo, que foi aqui, no Brasil, o Projeto Florestal Santa Maria.
E desde lá ele fala um negócio importantíssimo. Nós não podemos criar a Carbonobras. O Estado não pode tomar conta disso de tal maneira que o mercado seja dirigido pelo Estado, simplesmente. Que aí todo mundo vai fazer só o mínimo que tem que fazer. Ninguém vai gastar um centavo além do que precisa para sobreviver, pôr o nariz para fora d'água e ali ficar. A linha da legalidade é uma linha que ela estabelece um esforço mínimo. Isso não é bom. O mercado consegue ir além. Luciana bem disse, os sistemas de cap and trade. Para quem não conhece o que é um sistema de cap and trade, um rápido exemplo que eu gosto muito. Numa determinada bacia hidrográfica, se estabelece que a capacidade de suporte daquele corpo hídrico é de receber 10 toneladas por ano de uma determinada substância. E esse grupo aqui, que está aqui nesse bloco de cadeiras, tem uma indústria que descarta essa substância ali, à razão de 5 toneladas ano. E este grupo mais 3. Ótimo, 8, limite é 10. Estamos garantindo a capacidade de suporte daquele corpo hídrico. Só que aquele terceiro grupo ali quer entrar no mercado e vai emitir mais 4. A soma seria 12. Eles desenvolvem uma tecnologia que permitirá 5 reduzir a 3, 3 reduzir a 1 e os 4 reduzir a 2. Eu trago mais uma indústria, eu mantenho a capacidade de suporte do meio ambiente, todo mundo sai ganhando, gero mais emprego, mais produção, todo mundo sai ganhando. É o círculo virtuoso. O que é isso? Tecnologia e capital de investimento. Então o que nós temos que tratar, e a Luciana também bem disse, nós dois gostamos muito de aspectos históricos, né, Lu? Então a gente fala muito sobre Estocolmo 72. O que nós dissemos em Estocolmo 72 não é nada diferente do que a gente diz hoje, que é quem paga a conta. Não tem problema nenhum. Vocês devem ter visto as notícias que estão circulando agora, de que com o conflito Rússia e Ucrânia, e nós fizemos um evento para discutir, né? O senhor também estava, os efeitos da guerra da Ucrânia na questão da sustentabilidade no modelo de negócio ESG, e foi muito interessante porque nós pegamos a questão climática. A Europa agora vai precisar usar as suas últimas florestas testemunho para não morrer de frio, simples assim. Então, aí já disseram que a Alemanha já mudou o conceito, né, e declarou determinadas fontes de energia sustentáveis. E a questão é, sustentáveis no plano global ou sustentáveis diante do que você tem à mão para resolver seu problema? Qual é o conceito, o alcance do conceito de sustentabilidade? Então tudo isso tem que ser discutido no âmbito deste cenário de regulamentação do mercado de carbono. E aqui a Luciana trouxe pontos fundamentais, como a natureza jurídica, né, do chamado crédito de carbono. Em 2005 a gente fez um parecer sobre isso, fomos falar com o Everardo Maciel, que era então o chefe da Receita Federal, sobre isso, e até hoje nós não definimos qual é a natureza jurídica desse título que nós temos na mão, que me parece muito claramente algo que se quer dar fungibilidade, mas que não tem, porque ele se vincula a um projeto. Se amanhã aquela floresta daquele projeto pegar fogo, o seu crédito vai a zero, vai a valor zero. Então eu não tenho fungibilidade, a não ser que eu crie pools, blocos de resultados de projetos que eu vou negociar em conjunto de maneira a eu ter um balanço, né? Então tem uma série de mecanismos econômicos para isso. O que me parece relevante e fundamental é a intervenção do Estado tem que ser mínima. Tem que ser como foi a Convenção Quadro. Eu reconheço o problema e dou os limites. O que eu busco? E deixo o mercado se regular para isso. E me parece que andou bem o governo brasileiro recentemente quando criou aí as resoluções do Conselho Monetário Nacional 4937, 4938 e 4939, que são derivadas das consultas públicas 85, 86 e 87 do Banco Central sobre a questão climática e ESG. 2. O Estado precisa definir o norte. A nossa meta, a nossa NDC tem que ser fixada e ela não pode variar ao sabor de circunstâncias e interesses. 3. Nós precisamos definir o modelo de tributação, contabilização desses créditos. Nós estamos fazendo, deixa eu olhar, quanto está o tempo? Nós estamos olhando, obrigado, nós estamos olhando aqui em vários casos, no mercado bilateral, com bons olhos para a classificação como pagamento por serviços.
Aquele que desenvolve o projeto de carbono é um prestador de serviços. Porque, eu caio em um canal de contabilização e tributação mais atrativo. E 2, eu consigo caracterizar o serviço prestado. Luciana mencionou que os projetos de carbono, eles têm, e eu acho que esse é o último ponto que nós precisamos resolver com alguma velocidade, que é o processo de um projeto. E nós estamos falando aqui basicamente projeto de conservação, que são os projetos de RED, ou os projetos de restauração, que são as restaurações de áreas críticas. Tem muita empresa, muito fazendeiro por aí, que é condenado ou assina um TAC, que ele tem que recompor a reserva legal. Nós já estamos trabalhando em vários projetos que o que a gente faz é o seguinte: vem um financiador e diz, esse custo eu transformo em custo zero, eu faço para você a recomposição. E você me dá o direito sobre o crédito de carbono que isso gerar. E já tem projetos que fazem algo que, em 2003, quando nós fizemos o primeiro projeto, que foi um projeto em área pública, foi um projeto do Banco Mundial, o projeto Juma. Para quem quiser olhar, gente, lá no professor Google, que tudo sabe, projeto Juma, Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Juma, no estado do Amazonas, acho que foi o projeto mais bacana que eu trabalhei em questão climática. Nós trabalhamos no escritório como consultores do Banco Mundial nesse projeto. Ali nós fizemos um projeto de RED, e o que nós calculamos ali foi o estoque de carbono, projeto de conservação. Mas ali era nicho de reprodução, nos 70 mil hectares da RDS do Juma, tinha um nicho de reprodução da arpia, da águia real. Quanto vale isso? Nós temos que resolver o problema das métricas, e aqui o conceito de taxonomia, de criar os critérios de materialidade, ajudam muito. Porque um projeto de carbono nunca será um projeto só de carbono. Ele será um projeto de serviços ambientais, ele será um projeto de conservação ou recuperação de fauna e flora, e ele será um projeto que vai conversar, por exemplo, com listas sites dos animais em risco de extinção. Então tem métricas econômicas aqui a serem desenvolvidas, né? E lá no projeto Juma, o Carlos Eduardo Frickman Young, o Cadu Young aqui do Rio, que fez com a gente, você conhece, né, Cris? Bárbaro, o Cadu. Era interessante aqui um testemunho. O governo do Amazonas nos punha num barco e nos levava para o meio do nada, onde nem celular funcionava, e ali eram as nossas reuniões dos consultores. E o Cadu e eu viramos uma noite discutindo valoração econômica de impacto, risco e dano ambiental. Até hoje nós temos aí um plano conjunto de escrever um livro sobre isso. Como esse aqui ia ser pequeno, assim, diante do que a gente tinha para escrever, nós desistimos no meio do caminho. Definir a função do Estado. Definir as métricas para os projetos e deixar o mercado trabalhar. A Luciana mencionou, projetos são caríssimos, você tem que fazer verificação, validação você tem que fazer validação, verificação e certificação dos projetos. É um custo altíssimo. O Oswaldo Stella, que é um pesquisador da Exalc, está desenvolvendo um sistema de validação, verificação e certificação para pequenos projetos de carbono, que é a metodologia Jundu. Um negócio lindo para o nosso pequeno agricultor, para fazer a certificação na agricultura no Brasil. Nós temos uma oportunidade pela frente que nós precisamos saber lidar. Eu não me preocupo com a criatividade do mercado para resolver isso, ela acontece. A minha preocupação é o Estado resolver tomar conta, criar a Carbonobrás e nós passarmos o resto da vida discutindo a natureza jurídica do crédito de carbono e a tributação incidente sobre o crédito de carbono e não vamos a lugar nenhum. A gente já viu esse filme. Nós precisamos ter aqui criatividade, responsabilidade e abandonar esse conceito de que o comando e controle tudo resolve. O Estado não tem nem condição de fazer isso. É essa a minha contribuição. Eu peço desculpas, vi aí que eu extrapolei 1:17, menos que você, viu, Lu? E fico à disposição. Obrigado. Deixa eu só fazer uma parte, tá vendo? Vocês viram que ele não brigou comigo, ele concordou com várias coisas.
Eu só queria explicar uma coisa que eu acho que para deixar bastante claro, que é muito em linha com o que o Werner está falando. Quando eu falei aqui para vocês sobre a Bolsa, né, a Bolsa ela é uma iniciativa daqui do Estado do Rio, né, e o que está se desenhando, a Bolsa ela é uma iniciativa totalmente privada. Ela é uma iniciativa da Nasdaq, com a GEAP, ela vai ser instalada, ela é mercado puro, mercado na veia, mercado financeiro. O que o Estado está fazendo? Tentando ajudar de alguma maneira com as questões regulatórias e com a própria possibilidade de fomento e até de colocação de ativos do próprio Estado para serem comercializados no âmbito dessa Bolsa. Então, estamos absolutamente em linha. Ele não brigou comigo nem um minuto, como todos vocês são prova. Muito bom. Não, vou parar, porque senão a gente vai para o próximo painel. Mas, parabéns para vocês, privilégio quem está aqui, quem está assistindo de casa, ver esses dois amigos queridos que têm muito conteúdo para falar. Muito obrigado, Werner. Até por isso que vai mudar meu painel. Meu tio está internado no CTI, quero visitá-lo, obviamente. E tem um horário de visita, então até vou pedir desculpas, vou antecipar o meu painel, que seria o último para o próximo. Obrigado, Werner. Obrigado por conta da gente ter atrasado um pouquinho o começo, então vou pedir licença para a gente não fazer perguntas nesse painel, mas os dois continuarão aqui. Se vocês quiserem, pegue pelo braço, perguntem, que eu tenho certeza que eles vão ter muito prazer de responder. E vamos tirar uma foto e caminhar já para o próximo painel, tá? Uma salva de palmas para os nossos palestrantes aqui, por favor. O Leandro, que vai moderar esse painel, por favor, que vai chamar o próximo palestrante. Esqueci, o Leandro gentilmente fez os certificados dos palestrantes aqui pela UAB. Vai entregar para os nossos palestrantes. Chamar o palestrante, um colega, amigo que vai dividir comigo, Márcio Pereira, por favor, meu caro. Deixa eu pegar o... Pode ficar lá. Vai ficar aqui no meio. Alô, alô? Bem, dando continuidade, tá? Agora nós vamos falar sobre litigância climática, experiências internacionais, e passo aqui a palavra para o nosso primeiro palestrante, o Dr. Alexandre Sion.
Obrigado, meu caro. Eu tinha pedido o microfone para falar em pé, e uma das estratégias para fazer as coisas que têm que ser feitas, como disse o Werner, a gente não ficar pensando, mas a gente pensa no que tem que fazer agora e não em outras coisas que a gente não pode resolver naquele momento. Mas o Werner me impediu de fazer isso, então eu falarei sentado. Espero que não seja enfadonho e que vocês não durmam. O meu assunto aqui é sobre litigância climática. Eu até fiz uma palestra sobre esse assunto no último Congresso Mundial do ICLEI, em Malmö, na Suécia, em maio último. Como nós veremos, a gente tem uma profusão de ações climáticas pelo mundo. E até dividir com o Márcio, eu vou falar um pouquinho da experiência internacional e o Márcio falar um pouquinho do que está acontecendo no Brasil, certo? Nós veremos que nós temos uma profusão de ações. Eu tenho algumas ressalvas, e talvez ao fim vocês chegam à mesma conclusão que eu ou não. E o que me parece é que nós continuaremos tendo um aumento das ações climáticas pelo mundo. E o meu ponto eu não sei se a gente está no caminho certo. E quando eu digo isso, não é porque a questão climática não é uma preocupação legítima, justa, real. É porque eu não sei se o endereçamento que a gente está dando a esse caso é o mais correto. Se a gente pensar sob um ponto de vista de chamar atenção, obrigado, chamar atenção para um problema real e que precisa ser endereçado, tem todo o meu apoio. A questão é que eu não sei, e a gente vai ver pelas medidas judiciais, até, desculpa, notar o tempo aqui para a gente passar. Se a gente avaliar a forma como as ações estão sendo conduzidas, eu não sei se talvez seja o caminho, mas vou passar rapidamente por algumas, tentar dar um panorama. E aí, para quem fez as inscrições e os palestrantes que quiserem disponibilizar as apresentações, receberão pelo e-mail das inscrições as palestras, e essa também. Mas, em resumo, quando a gente fala de litigância climática, é esse conjunto de ações judiciais administrativas que procuram discutir as questões relacionadas à redução das emissões de gases de efeito estufa. Nós temos cerca, ou quase, 3.000 ações discutindo essa temática. Segundo o Climate Change Laws of the World, mais de 2.000, políticas, quase 3.000, e ações, pouco mais de 2.095 casos. E a gente vai ver que isso tem um marco, que é uma ação judicial na Holanda, que eu vou tratar, e depois dela, diversas ações seguindo a mesma lógica. Então esse é o primeiro caso, porque a primeira decisão, que passou um caso emblemático para outras ações, que é o caso de Urgenda, foi proposta pela Urgenda Foundation e mais 900 cidadãos holandeses, que tinha o objetivo de condenar o Estado holandês a reunir esforços para combater as mudanças climáticas, e comprometendo-se a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 40% até 2030. A ação foi proposta em 2013, então, obviamente, é uma questão recente, e a primeira decisão em 2015. Em 2018, teve apelação do Estado holandês e a confirmação pelo Supremo Tribunal dos Países Baixos em 2019. Então, de fato, é muito novo, é muito recente, mas a decisão
obrigou o governo holandês a reduzir as emissões em 25% até 2020, e que também exigia medidas mais eficazes sobre mudanças climáticas. Um outro caso também da Holanda, obviamente eu trouxe alguns, não vou falar sobre todos, né, para benefício de vocês, mas trouxe alguns que seriam, na minha opinião, mais relevantes. Então, esse também na Holanda, e foi contra a Shell, com o objetivo de determinar a redução das emissões de CO2 em 45% até 2030, em comparação com os níveis de 2010, e zerar as emissões até 2050, de acordo com o Acordo Climático de Paris. E entre as alegações de que a Shell violaria o dever de cuidado imposto pela lei holandesa. O caso foi proposto em 2019, a primeira decisão de deferimento foi em 2021, também baseada na decisão do caso Urgenda, também da Holanda, e os autores estenderam os argumentos a empresas privadas, entendendo ser necessária limitação também no meio empresarial. O tribunal ordenou essa redução em 45% até 2030. A Shell disse que o fato dela eventualmente ser condenada não faria com que não pudesse ser substituído por outras empresas com situação similar. E o que o tribunal disse é que, ainda que a Shell não vá resolver o problema global, ela tem que resolver o problema dela, da sua responsabilidade individual. A Shell apelou para o Tribunal de Apelação holandês em Haia, em agosto de 2021, e essa decisão ainda está pendente de julgamento. Esse é um caso da Austrália. Sharma e outros 7 jovens, até acho que o nosso colega Rodrigo, no evento Rodrigo Moraes, do evento da UBA, comentou, semana passada em São Paulo. O objetivo, o pedido, foi determinar ao governo australiano que bloqueasse a extensão da mina de carvão, uma mina específica, sob o argumento de que desenterrar e queimar carvão aumentaria as mudanças climáticas e prejudicaria os jovens no futuro. Resumo da decisão: o Tribunal Federal Australiano decidiu pelo estabelecimento de um dever de cuidado para evitar que as mudanças do clima causem danos às crianças, mas negou a liminar para forçar a ministra ao bloqueio do projeto. A ministra requereu subsidiariamente que a decisão repercutisse apenas aos requerentes, o que foi negado e ampliado a todos os jovens australianos. E, em sede recursal, o Tribunal Federal Pleno da Austrália revogou por unanimidade a decisão do juiz principal quanto à imposição do dever de cuidado da ministra, ainda que tenha reconhecido a emergência climática. Outro caso da França: 4 ONGs, com o objetivo de intimidar ou intimar o governo francês a remediar sua ação inadequada em relação às mudanças climáticas, pedindo com vários pedidos, entre eles medidas adequadas para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, adotar medidas necessárias para atingir as metas da França de redução, adequar o território nacional aos efeitos das mudanças climáticas. Em 3 de fevereiro de 2021, portanto, no ano passado, o Tribunal Administrativo de Paris reconheceu que a inação do governo francês causou danos ecológicos e considerou o governo francês culpado de desrespeito por seus compromissos no combate às mudanças climáticas. O tribunal ordenou que o governo divulgasse as medidas que estaria tomando para cumprir as metas, mas, por outro lado, o tribunal rejeitou o pedido de adoção de medidas específicas de energia renovável e eficiência energética, alegando que tais medidas setoriais não podem ser diretamente ligadas de forma independente a danos ecológicos. Irlanda, essa ONG Friends of Irish Environment
em 2017, pediu anulação do Plano Nacional de Mitigação, por supostamente ter violado a Lei de Ação Climática e Desenvolvimento de Baixo Carbono da Irlanda de 2015. A ONG alegou ainda que o plano é inconsistente e não foi projetado para alcançar reduções substanciais. Em primeira instância, o pedido foi indeferido e o plano ratificado. A ONG apelou da decisão, requereu que o caso fosse tratado, fosse discutido no Supremo Tribunal Irlandês. O Supremo Tribunal Irlandês aceitou o caso e declarou em julho de 2020 a nulidade do plano, sob o fundamento de que o plano está aquém do tipo de especificidade que a lei exige, porque um leitor razoável do plano não entenderia como a Irlanda alcançaria suas metas climáticas até 2050. E esse, vale aqui um comentário que serve para outros casos, o que a gente tem observado em várias ações é que não basta ter o plano, precisa demonstrar como e que medidas concretas serão tomadas para que aquele plano seja de fato alcançado. Porque depois que passou a ser um assunto relevante em escala global, todo mundo tem plano de net zero, todo mundo tem plano de redução de gás de efeito estufa. Agora, como efetivamente fazer isso acontecer? Então, não basta fazer discurso, tem que demonstrar de forma prática como alcançar, inclusive os governos nacionais. No México, deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Tá tranquilo. Agora a gente tem aqui, ó, a gente tem a plaquinha. Beleza. Nada como falar com o dono da casa. Então, a gente teve o caso do México. Então, o Greenpeace contra o Ministério de Energia. Qual que era a controvérsia? Se a política do setor de energia do México violaria os direitos humanos, promovendo combustíveis fósseis em detrimento de energias renováveis. Em junho do ano passado, em 2022, o Greenpeace México apresentou a queixa ao Tribunal Distrital da Cidade do México contra o novo programa do setor de energia do México, 2022-2036. Enfim, fazendo várias alegações, e a decisão ainda está pendente. Entre os pedidos, diz que o programa não contempla o desenvolvimento de estratégia de transição energética justa, atrasa em 13 anos o cumprimento das metas de geração de energia limpa e mantém o uso de combustíveis com alto impacto social, ambiental e climático e, por fim, perpetua externalidades negativas que acabam afetando populações que vivem em condições altamente marginalizadas. China. The Friends of Nature Institute versus Gansu State Grid. Controvérsia. Se a falha de uma empresa em conectar energia renovável à rede é ilegal. Esse é um caso interessante. Pois gera emissões adicionais de gases de efeito estufa e foi, ao que nos parece, o primeiro caso mapeado no país. Em 2017, a ONG processou a empresa estatal Gansu State Grid por sua alta taxa de abandono da energia eólica. A Gansu comprou a eletricidade gerada pela energia eólica e solar, mas não a conectou à rede. A recorrida fez uma interpretação estrita do artigo 14, alegando que uma empresa não tem o dever de colocar na rede. Qual que é o resumo aqui, para ser mais simples? Essa empresa contratou essa energia renovável, mas não conectou à rede, ou seja, continuou usando outras formas de energia. O que disse a ONG? Olha, o fato de você ter contratado também tem a obrigação de gerar uma energia mais limpa. Então, você contratou, é que naquela brincadeira, desceu para o play e tem que brincar. Não dá para você dizer, eu contratei e não usar. É essa a alegação, nesse caso chinês. Em 2018, o Tribunal Popular Intermediário de Lanzhou rejeitou as reivindicações da ONG por motivos processuais.
O tribunal argumentou que, por ser a única responsável pela aquisição e distribuição de eletricidade, não se envolve em atividades que causam diretamente poluição ou degradação. Houve recurso ao Supremo Tribunal da Província, que anulou a decisão anterior. O caso está concluído no Tribunal Popular Intermediário da área de mineração, ainda, portanto, pendente de julgamento. Noruega. Greenpeace Nordic, Young Friends of the Earth e outros 6 indivíduos. Qual que é o caso? Se a Noruega violou os direitos fundamentais dos cidadãos noruegueses através da adoção da decisão de licenciar novos blocos do Mar de Barents para o desenvolvimento de extração de petróleo e gás em águas profundas, e através da falha em tomar as medidas necessárias para lidar com o risco da crise climática. Quando eu fiz o meu comentário inicial, e aqui está um dos motivos pelos quais eu fiz aquele comentário inicial, se a gente levar essas medidas a ferro e fogo, então a gente vai permitir discutir todo e qualquer licenciamento como um viés de impacto em mudanças climáticas, porque as ações humanas têm esse impacto. Então, a gente tira, ou a gente poderia retirar o direito que o Poder Executivo tem, e aqui falando do Brasil, tem de licenciar as atividades e discuti-las no Judiciário, e que não seria, portanto, uma atuação do Poder Executivo. E aqui nesse ponto eu tenho, obviamente, as minhas ressalvas. Resumo da decisão. O Tribunal Distrital de Oslo decidiu a favor do governo norueguês em janeiro de 2018. O tribunal reconheceu que esse direito tem uma disposição de direitos, mas concluiu que o governo não violou nenhum direito relevante porque havia cumprido os deveres necessários antes de tomar a decisão de licenciamento. Aliás, nesse ponto, nada muito diferente, depois a Cris aqui vai estar no painel de licenciamento, né, Cris? Nada muito diferente do fato de que a gente quer discutir todos os grandes licenciamentos, né, e transferir ao Judiciário aquilo que é do Poder Executivo, e a gente inclui nesse ponto também as questões das mudanças climáticas. Então, acho que o Maurício já saiu aqui. 5 minutos, tá bom. Então, licenciar empreendimentos é uma tarefa árdua, e aliás, como vocês estão vendo, não só no Brasil. Em sede recursal, o Tribunal de Apelação confirmou a decisão do Tribunal Distrital, que determinou as licenças de petróleo e gás como válidas. O caso foi parar na Corte Europeia de Direitos Humanos, que reconheceu como um caso de impacto e notificou o governo norueguês sobre a situação. A Noruega argumentou que a denúncia deve ser declarada inadmissível e que a invasão da Ucrânia pela Rússia, como disse o Werner, justifica a busca por mais petróleo e gás e, consequentemente, um aumento das emissões de gases de efeito estufa por 30 anos ou mais. A Corte Europeia recebeu, o caso ainda aguarda julgamento. E aqui, de fato, caminhando para o meu final, a gente observa, não só em relação às ações judiciais, mas em relação à publicação de materiais e de artigos sobre mudanças climáticas, um aumento significante ou significativo depois da decisão de Urgenda na Holanda em 2015. E aqui, antes de você me entregar os de 2 minutos, eu acho que o meu resumo aqui é que é claro que a questão, o assunto é atual, a preocupação é global, é justa e há muito a ser feito. O que eu espero é que a gente use esses argumentos com parcimônia e não queira discutir toda a sorte de relações humanas como reflexos ou com consequências de mudanças climáticas a impedir outros direitos tão relevantes, e aqui falando especialmente do Brasil. Obrigado e devolvo a palavra. Antes dos seus 2 minutos, está vendo? Obrigado, pessoal. Olha, muito obrigado. É sempre uma alegria te ouvir nossos colegas antes, né?
E eu costumo fazer uma brincadeira, tá? Aqui na OAB, que a minha diretoria ela vai ser a mais qualificada e a mais fácil de ser diretor aqui na Ordem. Porque, apesar do tema, né, ser um tema bem complexo, mas eu tenho tantos amigos assim, experientes, tantos amigos especialistas, que eu tenho certeza que eles vão me ajudar a levar essa diretoria para frente, né? Então, é uma diretoria que fica fácil, né, de tanto ouvir vocês aqui. Obrigado. A palavra está com o Márcio. Bom dia a todos. Leandro, obrigado, tá, pela apresentação. E o Sion, amigo, obrigado pelo convite. Estar aqui com você. Também toda a minha solidariedade aí pelo seu dia de hoje difícil. Estar aqui de uma forma profissional, deixando sempre mais brilhantes os nossos eventos também. Verne, obrigado por você ter ficado, tá? Me intimou para chegar na sua palestra, você ficou. Sempre é bom te ver, enfim, trocar ideias. Eu sei que você veio passar um final de semana romântico aqui no final de semana, aqui no Rio de Janeiro. Fez muito bem, meu amigo. Bom, acho que o Sion já deu o tom da grandiosidade que é o tema, né? Mudanças climáticas é um tema global, né? É redundante dizer isso, mas do ponto de vista de litigância, né? Ele está espraiado pelo mundo. E eu só queria trazer, eu gosto muito da parte também histórica, como o Verne colocou, trazer alguns pontos que a gente precisa refletir sobre esse tema. Esse tema tem várias características, antes da gente entrar em algumas questões jurídicas que são importantes, né? Eu vou trazer 5 pontos aqui iniciais, eu acho que é importante a gente ter isso em mente. Um é fazer um resgate histórico, isso década de 80, Política Nacional de Meio Ambiente. 86 veio a Ação Civil Pública, aquela primeira, inaugurando a Lei da Ação Civil Pública, famosa Ação de Cubatão. A gente não tinha muita regulamentação sobre questões de poluição, tinha, lógico, da década de 70, CETESB em São Paulo, mas questões que estavam ali sendo discutidas foram a primeira vez que foram levadas para o judiciário, né? Isso é um fator importante. Se você colocar em perspectiva, aquela ação durou muito tempo, ela teve um efeito, vamos dizer assim, pragmático, um efeito indutor de uma mudança de comportamento, tanto no judiciário como no dia a dia, que refletiu até nas nossas carreiras, né? Acho que quem inaugurou aquele período, aí Edson Minaré, Paulo de Bessa e esse pessoal que viveu essa época, essas primeiras ações elas foram inaugurais e iniciou uma nova era aí em relação ao direito ambiental. Eu acho que talvez a gente está, de uma forma similar, presenciando isso novamente, tá? Lógico que as ações climáticas elas carecem de uma estrutura melhor, talvez lá fora tenha essa estrutura melhor, aqui não. Um exemplo do mercado de carbono, que a Luciana tratou, o Verne também, qual é a razão que na Europa o mercado de carbono funciona e está na sua terceira geração do mercado, terceira etapa, desde o protocolo de Kyoto? Porque lá eles têm uma necessidade de mudar a matriz energética deles, é uma questão energética. Tá? Aí eu vou para um outro ponto do fator de litigância climática, ela é uma questão de geopolítica. A questão climática ela é geopolítica, ela passa por você olhar para a Europa e entender as necessidades deles. Eles precisam mudar a matriz energética, precisam ser mais limpos, eles estão tendo outros tipos de investimentos além do petróleo e gás, eles não podem ficar mais nessa dependência, e há uma disputa mundial, inclusive econômica, nesse setor. Isso está muito bem claro, principalmente após a guerra, né? E esse risco acabou sendo antecipado contra o período que a gente viveu do Covid. Quando você tem um evento de escala mundial, como foi a pandemia, e sempre se alegeava isso, tanto a pandemia, um risco de pandemia, como um risco climático, eles não são tangíveis, né? Eles são imediatos. Você sempre visualiza de longo prazo. E isso, de certa forma, dilui e as pessoas se acomodavam. A Covid tirou essa zona de conforto e o mercado financeiro, acendeu o alerta. E acendeu o alerta de que jeito? ESG, que a nossa colega, a colega do Verne de 20 anos atrás já trabalhava, né, Verne? Então, alertou para esse risco e precisamos trabalhar isso. É um redirecionamento de investimentos que o mercado faz com critérios, métricas, performance, para garantir que aquela entrega
financeira daquele investimento tenha um retorno, uma rentabilidade, é uma proteção também. E a litigância climática, ela reforça esse ponto, que o principal evento de litigância relacionado a ESG, a maior expressão é a climática. Semana passada a gente estava na UBA, né, Alexandre, em São Paulo, a Cris também estava lá. O painel foi exatamente sobre ESG, sobre litigância ESG, e o principal exemplo, sem dúvida nenhuma, é a litigância climática. Esse é um outro fator importante. E outros 2 pontos que eu gostaria de destacar para iniciar a nossa conversa aqui é a inserção de um novo ator na ação pelo clima, né? Antes eram os estados, eram as ONGs, era o setor privado, e agora o judiciário foi convidado a participar. E ele vem dentro de uma postura, muitas vezes dependendo do estado onde você está. No Brasil a gente vai ver alguns pontos, mas vem com uma pegada de ativismo, né? Aí há discussões, críticas, enfim, mas é uma postura judiciária, é um novo ator que impulsiona essa agenda, né? E outra agenda importante, que tem a ver com a questão geopolítica, que eu vou tratar aqui, é a regulação, né? Tudo isso acaba refletindo na forma do Estado, que o Werner estava se manifestando, como se colocar uma política pública. E essa regulação está vindo do norte para o sul de uma forma muito intensa, né? Você vê hoje a Europa, além dela ter um mercado de capital and trade, ela está regulando devido à diligência na cadeia de fornecimento, olhando de lá para fora, as empresas que têm relação, como um país como o Brasil, questões de desmatamento zero e questões de direitos humanos, olhando tudo isso na cadeia e como lidar com essas situações, né? Então há uma regulação também de carbon tax, para um certo protecionismo do mercado também europeu. Se discute hoje se o hidrogênio verde brasileiro pode ser exportado para lá e não teria essa marca de green, exatamente por ter algumas relações com algumas energias renováveis, onde se discute se houve desmatamento para o projeto. Enfim, é uma discussão. O Brasil, o ministro de Minas e Energia, semana passada eu estava num evento com ele em São Paulo, e eles estavam exatamente tratando desse ponto, numa discussão que eles travaram com a comunidade europeia para evitar que o hidrogênio verde no Brasil fosse comercializado lá fora como não verde. Enfim, isso acho que denota o tamanho do cenário e de vários aspectos que estão à volta dessa litigância climática, desses litígios internacionais, e que tem um perfil muito claro, né? Lógico que envolve essencialmente empresas do setor de energia, óleo e gás, né? Houve uma estratégia inicial lá fora, como o senhor demonstrou, de iniciar ações perpetradas contra o Estado, e depois se migrou para ações envolvendo empresas, né? E essa mudança para a empresa, ela teve um fator que se permitiu logo após o Acordo de Paris, até pela ligação que o Acordo de Paris trouxe, se vocês lerem lá o preâmbulo, ligação muito clara entre direitos humanos e mudanças climáticas, proteção das comunidades mais vulneráveis, né? Então a litigância ganhou um novo norte com isso, e passou-se a focar na proteção de vulneráveis. O Alexandre deu vários exemplos aqui, lá fora ainda, né, relacionados a esse tipo de proteção, né? O Genda é um caso famoso relacionado a isso, né? Teve a ação também na Alemanha envolvendo a política de mudanças climáticas deles para trazer ela para uma meta mais aceitável, que pudesse proteger essas comunidades que ficam vulneráveis, né? Tudo isso soma ainda um outro fator. Houve uma união, né, nessas ações de litigância climática entre o Norte e o Sul, um casamento entre você tratar grupos vulneráveis da região Sul para litigar lá fora, né? Hoje, vocês já devem ter visto nos jornais, existem aí algumas ações que envolvem danos ambientais no Brasil, onde a discussão é com base no direito material e a ação está sendo proposta em outras jurisdições que têm outros requisitos, outras premissas, mas tentando buscar responsabilidades na cadeia de
ou corporativa, né, ou mesmo de investimentos como fundos, baseando na teoria do poluidor indireto, usando a nossa lei da Política Nacional do Meio Ambiente, esticando esse conceito de poluidor indireto. Não vou entrar aqui na discussão se esse conceito é adequado para isso ou não. Para mim, não seria, porque tem uma questão de nexo causal aí que fica diluída nessa cadeia infinita, e a gente pode levar aí a teoria da equivalência, né, do nexo causal, todas as condições que estão envolvidas numa cadeia e todo mundo ficar no infinito responsável por qualquer dano ambiental. Então isso gera um problema muito sério, mas são estratégias que estão postas na mesa de litigância. E essas estratégias também podem ser adaptadas à questão da litigância climática. Mas qual que é o principal ponto da litigância climática enquanto estratégia, né? Ela é uma estratégia muito mais de modulação de comportamento do que buscar reparação. Esses casos que eu citei, que envolvem danos no Brasil, lógico, tem uma discussão de reparação, envolve grupos vulneráveis, ela tem essa similaridade com a litigância climática. Mas as ações, tanto propostas no Brasil como lá fora, se busca muitas vezes uma modulação de comportamento, por isso que é conhecida como litigância de impacto, né? Busca mudar comportamentos de governantes ou de empresas, né? Já tem ações lá fora envolvendo um grupo de acionistas minoritários e majoritários discutindo exatamente os investimentos da empresa. Olha, foi feito, embora a empresa se declare do ponto de vista ESG uma empresa aderente a tecnologias limpas, mas ao fazer um investimento diferente desse portfólio de energias renováveis, acaba se vendo sendo questionado em termos das suas métricas, dos seus investimentos, e é isso, essa discussão está gerando disputa entre acionistas, né? Então, no Brasil, trazendo esses exemplos para cá, são poucas ações ainda, se você olhar no mundo. Eu acho que, se eu não me engano, o Pinheiro Neto, né, velho, trabalhou naquela ação da aviação, envolvendo as companhias aéreas, né? Enfim, aquela ação, ela foi, o Werner pode até falar melhor do que eu, porque eu acho que ele trabalhou, mas ela foi encerrada exatamente falando que não tinha condições base legal para seguir com aquele litígio climático. Exatamente, a gente tem um ponto na nossa legislação diferente na legislação europeia, tem um mercado de carbono, métricas e tudo mais. Aqui a gente não tem ainda esse nível de regulação, então eu não tenho uma meta de emissão a ser colocada, não tem como estabelecer uma obrigação legal. Então tem essa dificuldade. Com o novo decreto do marco regulatório aí do mercado de carbono, se estabeleceu a possibilidade de ter um plano setorial, e o plano setorial ensejar futuramente acordos, enfim, e ter métricas mais razoáveis para se desenvolver um mercado de carbono no Brasil. E isso pode levar, a depender do que ficar estabelecido, ou mesmo em acordos setoriais, como o Werner citou como exemplo, de você ter uma possibilidade de litigar a respeito dessas situações reguladas num eventual acordo setorial envolvendo carbono no Brasil, como ocorre com o mercado de resíduos, né? O mercado de resíduos, embora tenha essa figura de mercado de acordo setorial, e não existe inúmeras ações, tanto em São Paulo como no Mato Grosso, com exemplos de inúmeras ações relacionadas à implementação das métricas previstas nesses acordos, né? Enfim, mas há também a possibilidade, e aí ocorreu durante a pandemia, não sei se todos acompanham a Política Nacional de Biocombustíveis, né? Elas têm a emissão dos CBIOs, né? São créditos de descarbonização, e nessa o governo regula e estabelece metas para o setor de distribuição de combustíveis fósseis para a redução das emissões. Durante a pandemia, o setor tentou, por meio de um mandado de segurança, que fosse, de certa forma, reduzida essas metas ou desconsiderada essas metas por conta da situação pandêmica que o Brasil estava passando, né? Mas o próprio governo já tinha reduzido essas metas por conta dessa situação singular. E o mandado de segurança
que impetrou acabou não obtendo êxito no resultado, mas era uma discussão interessante sobre um setor que, de certa forma, ele tem uma premissa de descarbonização e havia metas estabelecidas e houve uma discussão. Esse é um outro tipo de ação que a gente está começando a ver. Eu tenho clientes que estão começando a sondar, a trazer questionamentos interessantes sobre regulações envolvendo temas específicos, como inventário, prognósticos que foram feitos durante o licenciamento sobre emissões, e depois, quando se inventariou contra a unidade operacional já estava com a sua licença, se inventariou e viu que as emissões teve uma variação do que estava previsto e está tendo conflito e questionamentos do Ministério Público sobre isso. Tem até um caso específico que tem uma ação civil pública discutindo esse tipo de inventário e o prognóstico foi feito durante o licenciamento e levando discussões, inclusive, sobre a nulidade de licença ambiental. Então, se busca, através de estratégias, de instrumentos que já existem na nossa legislação, como licenciamento, se busca estabelecer alguns links com a litigância climática e algumas estratégias para tentar trazer essa pauta para o judiciário, né? Há também, se forem buscar em órgãos reguladores nacionais, como o CONAR, propaganda enganosa. Quantos de vocês já não viram algum produto, eu sou net zero, o meu produto é neutro, mas se você pegar algumas lições do CONAR, existem inúmeras discussões sobre isso. Você é net zero, qual a regulação que você utilizou? O Brasil não tem, então vamos usar os protocolos internacionais. E aí, pelos protocolos internacionais, você tem alguns critérios para ser produto neutro ou net zero. E aí você não estava seguindo exatamente esse protocolo, você não tinha uma certificação adequada, e aí você incorreu numa propaganda enganosa. Algumas decisões interessantes do CONAR, sugiro que vocês entrem no site e acompanhem que esse mercado hoje também está se tornando preocupante, porque você tem N produtos dizendo, sou net zero, sou carbono neutro, e pera lá, não sou. Isso não é bem assim, né? Enfim, essas novas perspectivas de litigância, eu vejo muito claramente um papel do judiciário, um papel relevante. Acho que o senhor colocou bem, existe a preocupação dos exageros, acho que isso é um pêndulo, é um movimento, há exageros mesmos, mas há questões que são importantes. Quando o governo brasileiro estabelece uma NDC, como o Verne colocou, e depois acaba mudando, alterando, e aí não vou entrar no mérito se foi usando o critério correto ou não, mas alterou a base do cálculo das emissões, isso foi desafiado no judiciário para rever essa alteração feita pelo governo. Essa é uma forma de você litigar do ponto de vista climático também, né? Há uma outra ação interessante que eu acompanho de longe, que é uma ação promovida contra um agricultor na Amazônia que desmatou, e está sendo calculado do desmate com a quantidade de emissões que ele teve e o que isso geraria de indenização. Acho que é uma das poucas ações no Brasil de litigância climática que discute uma reparação, uma indenização pelas emissões, né? Então, esse é um caso interessante para acompanhar. Embora não tenha restrições de emissão, como ele houve um desmatamento ilegal, está se tentando uma compensação por uma indenização por essa emissão. Enfim, há diferentes estratégias. Se isso vai ser aceito no judiciário, eu acho que as ações mais recentes, como que foi aquela do BNDES, envolvendo a parte financeira, são ações que muitas vezes não estão muito bem colocadas, não estão bem propostas. A causa de pedir, ela não tem uma ordenação lógica, jurídica, como demanda uma boa arte do direito processual para um pedido final, para que a gente possa levar um pleito que seja coerente, seja passível de ter uma decisão pelo judiciário, né? Não adianta a gente discutir sexos dos anjos e levar um pedido para o judiciário que seja quase impossível de cumprir. Eu vejo muito em palestras envolvendo litigância climática, em discussões com alunos, sempre alguém lembrar assim, poxa, mas eu estou muitas vezes litigando contra uma empresa de energia por conta de combustível fóssil, né, por conta das suas emissões. Só para lembrar um caso aqui, há um caso de uma pessoa do Peru que entrou com uma ação contra uma maior empresa de energia na Alemanha, exatamente discutindo as emissões e o que isso afetou a sua comunidade.
E essa ação foi aceita no judiciário alemão, não tem uma decisão de mérito, mas ela foi aceita, ela continua seguindo. Então, como levar isso, sendo que eu tenho atividades que, a rigor, o Estado brasileiro, todos nós dissemos, são atividades lícitas, né? São atividades que foram impulsionadas muitas vezes com incentivos fiscais pelo Estado, né? E há alguns, enfim, professores de direito ambiental que sempre lembram que a questão do dano ambiental, a questão de discussão do dano, ela não passa por uma discussão de legalidade, né? Há essa discussão do direito ambiental, se o dano ambiental precisa partir de um ilícito ou não, né? Há quem defenda que não, mesmo sendo uma atividade ilícita, houve dano, tem que reparar. Essa é uma das teses. Então, essa tese, em teoria, viabilizaria você discutir uma empresa dessa. Agora, sabendo, como o Werner colocou, que é indiscutível as questões, o impacto das mudanças climáticas, e aquela empresa continuar a investir em combustíveis fósseis ou qualquer outro tipo de tecnologia ou de meio produtivo que gera impactos ao planeta Terra como um todo. E isso, até que ponto geraria o dever de indenizar? Eu ainda sou um pouco cético nessa premissa, porque senão acho que isso talvez a gente poderia levar a um caos generalizado, se a gente fosse discutir todas as atividades com essa premissa. A gente não teria um norte muito claro em como o Estado a ser seguido como política pública, né? Eu acho que o Estado ele é um definidor de política, ele tem que colocar limites também à própria litigância para isso não virar um caos. Enfim, esses são alguns exemplos que estou trazendo aqui das dificuldades para se implementar a litigância climática, mas eu acho que ainda que o campo é muito fértil e há espaço ainda para a proposição de boas ações, mas tem que ser pensadas dentro de uma estratégia, dentro de uma filosofia, e com a política de ESG adotada por muitas empresas, tem um lado de risco muito importante. As empresas, elas muitas vezes assumem compromissos que são inicialmente voluntários, são meras declarações, mas a partir do momento que ela assume certos compromissos públicos, documentados ou na cadeia com seus fornecedores e contratuais, ele vai ganhando legitimidade, ele vai ganhando força jurídica, e aí você pode passar a cobrar das empresas esses compromissos. Então, nessas políticas de ESG, hoje a gente está vendo muito espaço para litigância climática relacionada à performance. Se eu tenho um propósito, me comprometo com aquele propósito, eu tenho uma métrica, e eu declaro essa métrica, e ela não é simplesmente uma declaração de amor, mas faz parte da minha política enquanto empresa. Então, se o meio está adequado ao fim, isso dá um espaço para discussões de litigância, e principalmente de litigância climática. Enfim, fico aqui à disposição de vocês, agradeço aí a paciência de ter me ouvido. Bom dia. Impressionante, pô, esse painel aqui, todo mundo respeita o prazo. Pois é, bem, alguma pergunta? Já que todo mundo aqui respeitou o prazo, ó, temos ali a pergunta ali do... pois é, do Werner. Aqui, ó. Bom, obrigado aos dois, ao Sion e ao Márcio. Que bom que eu fiquei, Márcio. Aprendi bastante. Márcio, eu queria te ouvir um pouco, você mencionou algumas ações, e sim, eu trabalhei na ação lá que foi a primeira no Brasil, né, a ação do aeroporto de Guarulhos, que era uma ação trazida pelo Ministério Público Federal contra todas as empresas, todas as companhias aéreas que operam Guarulhos, dizendo que havia emissões de gás de efeito estufa e que, por conta disso, como há uma concentração na decolagem e no pouso, que eles teriam que fazer a revegetação do município de Guarulhos, que tem ali um déficit grande de áreas verdes, né? Nós atuamos pela IATA, pela entidade que congrega ali as companhias aéreas. E depois você mencionou também uma questão que é as decisões do CONAR. Nós temos também, e aí o senhor mencionou, o caso Shell, o caso Genda, e nós temos os casos em que você trabalha e eu também, em que levam a discussão de danos ambientais para fora do Brasil. Olhando para esse cenário,
A minha pergunta para você é o seguinte: vamos dizer que nós aqui amanhã resolvemos fundar uma associação e vamos discutir com alguma empresa a partir da variável clima. Olhando para o ordenamento jurídico brasileiro, qual é o fundamento? Né? A empresa foi lá, declarou, fez todo o caminho, todo o walk the talk até a última, ou praticar o que prega, até a última etapa. Ela declarou que ia fazer, ela estabeleceu as métricas, ela fez a mensuração disso e ela comunicou, mas ela não atingiu o resultado. Qual que seria o fundamento? Você iria pela propaganda enganosa, porque você se beneficia dessa declaração, por algum aspecto regulatório ou pela questão do dano? Você caracterizaria isso como um dano ao meio ambiente? Qual seria o seu drive? Isso, o Werner é meu amigo, né? Ah, merda. Werner, deixa eu até trazer um exemplo aqui do estado do Rio. Eu trabalhei aqui no licenciamento na época da Copa do Mundo. A Bárbara está aqui, a gente trabalhou juntos também, né, Bárbara? Vamos te ver também. Na Via Rio, que ligava os centros olímpicos, né? Era a principal via de trânsito ali das Olimpíadas. 13 quilômetros. Tá? Chegou na fase da LO, o INEA exigiu a LO, faltando 2 dias para a inauguração das Olimpíadas. A gente foi lá, a prefeitura fechou um termo de compromisso, falando que depois ia ver essa questão da LO, mas ia inaugurar com base num termo de compromisso. E aí eu fiquei uns 2 anos discutindo com o INEA, formaram o grupo de trabalho, e o principal argumento deles era que teria emissão de CO2 dos carros. Eu falei, mas 13 quilômetros? A gente está numa bacia aérea de quantas ruas, quantos mil quilômetros? Eu até levantei na época, eu acho que era 155 mil quilômetros, né, Bárbara? Então, assim, quantos carros não circulam por aqui? Quantas emissões? Você vai monitorar 13 quilômetros através de uma LO? É isso? Então, é aquela história, né? Você pegar a pessoa e vestir ela com o terno errado, né? Não se adequa. Então, essas questões da gente pegar alguns fundamentos que existem hoje no nosso ordenamento, ela pode não se adequar muito bem. Muitas vezes é uma composição. Eu acompanho uma ação com um cliente, enfim, ela, embora seja uma ação de litigância climática, não está relacionada com uma ação que anda sob sigilo, envolve uma questão de inventário, exatamente que o cara fez o dever de casa, mas o prognóstico dele apontou um número, chegou lá na frente, quando inventariou deu outro. Né? É uma variação, 10%, é uma discussão de metodologia, mas se busca a nulidade da licença, se busca a reparação. Né? Eu defendo que neste caso específico não houve dano, porque todas as emissões estão dentro da resolução CONAMA. Então, eu não tenho uma questão de licitude. Né? Volto a dizer, para alguns, aqueles que entendem que mesmo sendo lícito, mas se emitiu a mais, teria um dano. Né? Essa é a discussão. Né? Mas há um artigo no Código Civil que me preocupa, Werner, que às vezes ele é pouco lembrado. Tá? Eu não vou lembrar o nome dele de cabeça, mas eu vou arriscar 187, se não me engano, de abuso de direito. Tá? Então, é uma área do direito, uma discussão que está tendo muito, que eu estou vendo o seu crescimento, né, de você caracterizar certas situações, principalmente quando envolve propaganda enganosa, ou questões de ESG, até que ponto o que você utilizou e trouxe investidores baseados naquela sua política de ESG, e esperando um comportamento, e você se comprometeu com aquele comportamento, mas alterou aquele comportamento e não entregou. Mais do que dano, seria que você cometeu um abuso de direito, e aí tem a ver mais com a propaganda enganosa. Então, numa palavra, resumindo, eu acho que para fins de reparação, eu acho que ainda não tendo uma métrica jurídica muito clara é insuficiente. Mas eu posso modular comportamento pelo abuso e aí corrigir o abuso. Respondido? Deixa eu só fazer um adendo rápido. O Werner e eu ministramos um treinamento sobre greenwashing em São Paulo, não faz muito tempo, né?
e um dos aspectos que nós falamos foi exatamente sobre que reflexos jurídicos poderiam do greenwash, né? E propaganda enganosa, obviamente, é possível, mas desde que haja lá uma relação de consumo, né? Eu acho que esse é o principal ponto, né? E só para não perder o gancho, né? Já que vocês falam desse assunto, que todo mundo falou sem mencionar, ainda bem qual que é o caso, mas que nós três atendemos em algum momento o cliente por situações diferentes, né? Eu acho que sim, é um exemplo clássico um caso que aconteceu aqui no Brasil, que está sendo discutido em outro lugar, de que a gente precisa rever muita coisa, né? A gente precisa rever muita coisa, porque a gente fica com essa mentalidade de que eu posso ter uma outra jurisdição para poder aplicar o direito de um caso que aconteceu aqui no Brasil com um brasileiro, só porque uma das empresas tem sede em outro país. Acho que a gente tem que ir devagar, porque daí, então, a gente entrega o judiciário para outro país, né? Eu acho que isso é uma questão que a gente não deve tratar, colocar panos quentes, né? Que começa desde do fato de que a gente permitiu, quer dizer, que um escritório estrangeiro viesse aqui no Brasil, fizesse captação, enfim, até que a gente aproveitar que a gente está na casa da ordem, né? Mas enfim, esse é um outro assunto, não é a pauta aqui, mas já que foi mencionado. A palavra é sua. E essa discussão aí dos escritórios, isso dá pano, hein? Porque olha, pois é, a ordem já tem posicionamento formado e ela é muito dura, tá? Quando se trata desse tema. Bem, gente, encerramos esse painel de manhã, tá? Voltaremos 1h15, então vamos ter uma pausa para o almoço. Depois nós vamos ter mais 2 painéis, né? Ou são 3? São 3 painéis. Isso. Tá bom, gente? Então, até 1h15. Só para falar dos painéis, para vocês não perderem, nós teremos iniciativas dos governos locais no que diz respeito às mudanças do clima. Nós teremos aqui o presidente do INEA e o Maurício, nosso procurador-geral aqui do INEA. Teremos o 4º painel, que é licenciamento ambiental e mudanças climáticas, com a Cristiane Jacu e a Deise Delfino do INEA. E o 5º e último painel, mudanças climáticas e empreendimentos de infraestrutura, com a Flávia Teixeira e a Patrícia, aqui substituindo a Luciana Gil. Então não percam, tem muito assunto bacana à tarde. Então, 1h15, nós voltamos. Obrigado, pessoal.